Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Suelen e vim aqui hoje para continuar a nossa aula sobre funções. Na aula anterior nós falamos sobre funções bijetoras e agora nós continuamos com função composta. Se liga aí! Vamos lá? Pessoal, função composta. O que é uma função composta? Agora, o que vai estar na jogada são duas funções, que eu vou chamar de f e de g. A minha função f, ela vai de a, que é o domínio vai ser o a, e o contradomínio vai ser o b. Então, quando eu aplico a lei de formação na f, ela fica com o domínio em a, e a imagem, ela vai ser encontrada no conjunto b. Então, por exemplo, lá, ó, se eu tenho a f de x igual a x mais 2, eu vou colocar lá 1 mais 2 no 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6. Eu tenho a minha função f. Agora, vai entrar aí no meio a função g. E agora, na função g, ele vai ser de b em c. O que isso quer dizer? Que o b, agora o conjunto b, ele não é mais contradomínio, ele vira o domínio dessa minha g. Então, eu vou aplicar 3, 4, 5 e 6 na minha g. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7, 5 vezes 2, 10 menos 1, 9, 6 vezes 2, 12 menos 1, 11. Então, eu encontrei na minha função g a partir do meu conjunto b. Quando eu falo isso, pessoal, eu tenho uma função composta. Olha só que interessante. Quando eu tenho a função composta, eu tenho uma outra lei de formação formada e que quando eu aplico o domínio de a, ele vai direto lá no contradomínio, que é o meu C. Então, ele não passa por B. Por isso que a gente fala que é uma função composta, que uma depende da outra. A notação disso, galera, vai ser mais ou menos assim, olha. Toda vez que eu falar para você que ela é uma função composta, ela vai estar vindo assim, ó, g bolinha f de x. Então, ele tá falando assim, ó, g de f. Né? Então, o f tá dentro de g, ó, eu pego a g e dentro aqui do g, que seria o domínio do g, eu coloco a minha f inteira. A hora que eu faço f de 1 aqui dentro, f de 1 eu sei que dá 3, então deu 3. Agora eu aplico g de 3 e g de 3 eu sei que vai dar 5. Quando eu faço isso, eu estou tendo uma outra função, que é a função composta. A gente vai chamar aqui de função h. Essa função h, ela vai de A até C, ela não passa por B. Na verdade, ela vai passar por B, porque aí você vai falar assim, nossa, Suelen, que confuso. Ela vai passar por B quando eu fizer de ponto a ponto, assim, ó, o ponto 1, depois o domínio 2, o domínio 3. Quando eu faço no ponto, numericamente, ele passa por B. Mas, na maioria das vezes, a gente não vai fazer isso de ponto em ponto, passando pelo B e depois pelo C. Nós vamos fazer uma outra lei de formação, que é a lei de formação de h de x, e aplicar direto nesta lei de formação. Vem comigo que eu vou mostrar para você, ó. A h de x, nós vimos agora que é gf de x. Então, trazendo aquelas duas funções do slide anterior, ó, g de x é 2x menos 1 e f de x é x mais 2. G de f. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que pegar a minha g e no lugar de x da g, eu tenho que colocar um valor. Esse valor vai ser a minha f inteirinha. Olha como fica. Só que eu não vou deixar assim, né? F de x. Eu vou colocar exatamente a lei de formação da f. E aí você coloca um parênteses. Por que parênteses? Porque ele está multiplicando 2, né? Então, é a função inteira multiplicado por 2. Aí você aplica uma distributiva aqui, 2x mais 4, menos 1, que vai dar 2x mais 3. Então, nós temos aqui que a composta h de x, ela é 2x mais 3. O que isso quer dizer? Que se eu pegar o 1 aqui do começo e colocar aqui no lugar do x, da minha h de x, ele já vai vir direto para o 5, ele não vai passar pelo b. h de 1, 2 vezes 1 mais 3, 5. h de 2, 2 vezes 2 mais 3, 7. h de 3, 2 vezes 3 mais 3, 9. A função composta é isso, você precisa saber
como você monta a função composta e como você aplica o número na função composta. Então, já vamos direto para os dois exemplos. Olha só, seja f de x, x mais 2, e g de x, x ao quadrado mais 1, calcule f de g de 1 menos g de f de 1, que é menos g bolinha f, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer primeiro? F de g de 1. Então, f de g de 1 é eu colocar a minha f e dentro da minha f eu vou colocar a minha g todinha, ó, x ao quadrado mais 1. Porém, no lugar do x, eu vou colocar o meu 1 e vou calcular normal. 1 ao quadrado mais 1 vai dar 1 mais 1, 2. Então, f de 2, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 2 aqui no lugar do x, mas da f. Então, vai ficar 2 mais 2, 4. Achei que f bolinha g, f de g, né? Que é a composta, vai ser 4. Aí, vamos calcular o g bolinha f, que é o g de f. Eu venho e copio a minha g aqui de novo, só que dentro dela eu vou colocar a f, e a f é x mais 2. Porém, no lugar do x, eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. E g de 3 é você jogar o 3 lá no lugar do x, mas da g. 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. Aí, você volta lá para o enunciado está pedindo, calcule a composta de f e g de 1 menos g de f de 1. Então, vamos lá, só substituir. F de g de 1 eu calculei aqui em cima, dá 4. E menos g de f de 1 que eu calculei aqui, vai dar 10. 4 menos 10, menos 6. Só isso, tá vendo? Então, olha só, segunda questãozinha, uma FUVEST para você. Então, vamos lá, ó. Seja f de x igual a 2x menos 9 e g de x, x ao quadrado mais 5x mais 3. Essa daqui é grande, ó. A soma dos valores absolutos das raízes da equação f de g de x igual a g de x é igual a... Então, eu preciso resolver, a questão está pedindo para você resolver esta equação aqui, ó. Se é uma igualdade, é uma equação. Então, eu tenho esta igualdade aqui. Para eu montar essa igualdade, eu preciso calcular essa composta aqui, ó. Então, eu vou começar por ela, tá bom? Então, olha só. F de g de x é você pegar a sua f e dentro dela você vai colocar a sua g, que é x ao quadrado mais 5x mais 3. Pois bem, então aqui no lugar, olha só, no lugar, vou copiar minha f, 2x menos 9, ó, 2, isso tudo é o meu x menos 9. Então, no lugar do meu x da f, eu vou colocar a minha g inteira, porque a g tá dentro, ó. Então, vai ficar desse jeito, eu vou ter que fazer uma distributiva aqui. Vai ficar dessa maneira, ó. 2x ao quadrado mais 10x mais 6 menos 9, que é da função f. Aí, você junta aí o menos 6, o 6 e o menos 9, que vai dar menos 3. Então, eu encontrei que a composta f de x é 2x ao quadrado mais 10x menos 3. Pois bem, aqui ele não está pedindo para a gente montar essa equação? Olha lá, a composta de f de g de x igual a g de x, então vamos montar isso. A composta eu tenho que eu acabei de calcular, 2x ao quadrado mais 10x menos 3. E a g de x eu vou pegar aqui do enunciado, ó, x ao quadrado mais 5x mais 3. Eu montei uma equação, jogo todos os termos aqui do segundo membro para o primeiro membro, somo o que eu tenho que somar, eu encontro esta equação aqui, ó. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. E aí, para calcular as suas raízes, porque lá no enunciado ele está pedindo, né? Ó, ele quer a soma dos valores absolutos das raízes dessa equação. Para você achar as raízes, você vai aplicar Bhaskara, você vai aplicar soma e produto, fatoração, o que você preferir e se der bem aí mais rápido, né? Alguns vão falar que é Bhaskara, eu preferiria soma e produto nesse caso, tá bem facinho essa equação.
você faz do seu jeito. Você vai encontrar que x1 é menos 6 e o x2 é 1, ou vice-versa, tanto faz, ou 1 ou menos 6. Encontrei as duas raízes, o que você vai fazer? O enunciado está pedindo para você somar os valores absolutos. Suelen, o que é valor absoluto? Gente, atenção, valor absoluto é o valor positivo. É quando a gente coloca o número em módulo, aquelas duas barrinhas, que significa que eu quero aquele número mais positivo. Então, vai ficar assim, ó. Soma dos valores absolutos é você pegar o menos 6 em módulo, porque ele quer o absoluto, e o 1 em módulo, que ele já está positivo, vai continuar positivo. Então, o menos 6 vira 6 positivo, mais 1, 7, alternativa de dado, tá bom? Galera, a função composta é isso, não tem segredo. O que assim, atrapalha mais a cabeça do aluno é você colocar a função no lugar do x, é que a função já é x, você vai colocar no lugar do x, embaralha um pouquinho a cabeça. Mas se você seguir aquela ordem que eu falei para você seguir, vai dar tudo certo. Faça os TCs, as tarefas de casa e as listas de exercício, tá bom? Porque função composta parece ser fácil, mas não é, porque banana a cabeça, tá certo? Tá certo? Então é isso daí. Se você gostou, deixe o seu like para o canal ficar conhecido. Se você não é inscrito, se inscreva para você receber as notificações das outras aulas de funções. Até mais!